Sei lá que melhor. Boa noite, Cláudia Oliveira. Boa noite, Cris. Boa noite, Lu Ramos. Boa noite, Maria Ferreira, Índia Mireles. Boa noite. A meu Xum lhe abençoe, Dona Ângela. Vamos todos chegando. Boa noite, Júlio. Vamos todos nos reunindo. Boa noite, Ângela. Boa noite, Maciel. Para a realização do nosso evangelho coletivo. Na força do Pai Omolu, do Pai Abaloaê, da Mãe Nanã, dos nossos guardiões. Boa noite, Eliane Leal. Boa noite, Thelma. Mãe Oxum lhe abençoe. Abençoe Adilson. Abençoe Enzo. Boa noite, Wilson. Boa noite. Boa noite, Laurinha. A meu Oxum lhe abençoe, Viviane. Salve as nossas forças. Boa noite, Maia. Meu Oxum lhe abençoe. Boa noite a todos. Vamos chegando. Não esquecendo de pôr a água para fluidificar. Boa noite, Danilo. A meu Oxum lhe abençoe, Miceia. Boa noite, Terezinha. A meu Oxum lhe abençoe, Márcia. A meu Oxum lhe abençoe, Jorge. Boa noite. A meu Oxum lhe abençoe, Meia. Sejam todos muito bem-vindos. A tela está aparecendo cortada e com interferência. Aqui pra mim tá, aqui tá bom, tá? Ainda não teve interferência nenhuma não. Deixa eu acertar. Vai dizendo aí se melhorou, viu, Danilo? Por favor. Vamos chegando, meus queridos, para nós realizarmos o nosso evangelho. Sabemos que hoje nós temos uma proposta de trabalho da espiritualidade junto conosco, né? De atendimento, de amor, mais uma demonstração de amor da espiritualidade por nós. Não sei se você mexeu na cadeira. Ajeitando. Então deixa eu ficar direito. Vamos chegando. Porque não tá aparecendo. Uma roupa que não tá aparecendo. Fica sentado aqui. Boa noite, Maísa. Meu Oxum me abençoe. Boa noite, Verônica Mendes. Gerlúcia. Meu Oxum abençoe, Verônica Mendes. Boa noite, Guaraci. Eu vou explicar. Deixa chegar mais pessoas, que eu vou explicar aqui. Boa noite, Eliana. Boa noite, Rosemary. A meu Oxum abençoe.
Boa noite, Mara Andrade. Boa noite, Magda Paz. Boa noite, Marlene. Chega para declarar um pouquinho, se você pudesse. Boa noite, Bieliane. Boa noite, Wanda. Vamos todos. Já estamos quase no nosso horário. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Verônica Rangel, a meu chão abençoe. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Silene. Como é que vocês estão aí vendo o vídeo? O vídeo para vocês, como está? Tá bom. Eu tô na ponta aqui, ó. Tá bom. Porque para vocês visualizarem o PG. Boa noite, Inês. A mãe Oxum abençoe. Obrigada. Boa noite, Luciana. A mãe Oxum lhe abençoe. Boa noite, Júlio César. A mãe Oxum lhe abençoe, Romero. Romero, depois daqui da oração, a gente tem a deitada de 1 hora. Eu preciso lhe conversar, lhe falar algumas coisas que você me perguntou. Aí eu preferi para deixar depois desse todo esse ritual nosso, viu? Boa noite, Márcio. A meu Oxum lhe abençoe. Saravá Umbanda. Boa noite, Andresa Lopes. Tela manchada. Aqui no meu tá normal. Eu tô vendo aqui normal. Itamara botou normal pra mim. Rosa também botou normal. Boa noite. Boa noite, Claudiana. Boa noite a todos. Nós já estamos no nosso horário de início. Boa noite, Madalena. Luciana está dizendo que está bom. Então deve ser na internet de algumas pessoas. Inês botou saí, entrei, agora está bom. Antes, nós temos 48 pessoas. Então, antes da gente começar o evangelho, deixa eu explicar a todos os que já estão aqui o que foi dito no sábado. Que hoje, após o evangelho, nós vamos deitar nas nossas camas, deitar durante 1 hora, porque a espiritualidade vai nos visitar e nós vamos com o azeite doce virgem ungir o lugar onde se tem alguma dor, se tem alguma enfermidade, sinalizando a espiritualidade onde nós precisamos da ajuda. É claro que eles vão nos ajudar num todo, mas nós vamos ungir desse lugar, sinalizar eles onde algo está nos maltratando, está nos atordoando. Mãe, eu não tenho nenhuma enfermidade, então passa assim, ó, no meiozinho da testa, porque todos nós estamos precisando de equilíbrio, certo? Se a pessoa tem um problema cardíaco, passa
aqui no lado do coração, problema renal, o que for, onde for, eu tenho várias enfermidades, vai sinalizando, não é? Com um pouquinho do azeite doce em cima desse plexo. O plexo, gente, é o órgão que tem a energia. Então, onde você estiver passando pelo problema, é nesse lugar que vai passar o óleozinho. Do lado da nossa cama, quem tiver cama box pode botar no chão, quem tiver criado mudo, nós vamos colocar um copo com água. Quando nós levantarmos, depois de 1 hora, nós vamos despachar essa água. Despachar onde, mãe? Na pia do banheiro, joga na pia, abre a torneira para que essa água ela saia, que ela seja desprezada. Essa água ela vai estar sendo usada nesse momento como um catalisador de energias nocivas, de energias negativas. A água fluidificada nós já vamos fazer aqui e bebam antes da deitada, né? Como é que nós estamos fazendo? Fluidifica, eu peço logo a vocês que tomem um pouquinho dessa água. Quem botar no copo bebe, quem botar na garrafa põe e bebe também. Qualquer dúvida nós vamos estar, quando a gente terminar, tirando também as dúvidas, está certo? Passando também para lembrar que os nomes não são mais ditos. Os nomes, em um dado momento aqui, nós colocamos as flores de São Lázaro ou do Buru e cada um de nós mentalizamos, cada um de nós apresentamos a misericórdia do Pai, os nossos encarnados e os desencarnados, as pessoas às quais nós estamos pedindo ao Pai que Ele envie os teus bons irmãos para que os ajude. Tudo entendido? Tudo entendido? Então vamos aqui dando prosseguimento ao nosso Evangelho. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Amém. Salvem todas as bandas, salvem todos os orixás, inquices e voduns. Bênçãos trocadas, que os nossos pais e mães de cabeça nos abençoem mutuamente e que nós tenhamos deste Evangelho a clareza de alma, de entendermos aquilo que a espiritualidade de hoje nos vem explicar na nossa busca de caminho de evolução, certo? Então vamos todos nós aqui orar o Pai Nosso, umbandista, dando continuidade ao nosso trabalho. Por favor, estejamos coesos, porque hoje nós já estamos em andamento de um ritual de assistência, de socorro da espiritualidade para conosco, que vai culminar lá na nossa deitada. Então, vamos estar todos coesos, juntos, para que estejamos nos colocando no lugar de merecimento dessa bênção, tá certo? Vamos orar assim. Pai nosso que estás nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, reino do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes, para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendem. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, desabores, ingratidões, tentações de maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia-nos, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia, para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja, assim será, pois essa é a vontade do nosso Pai Zambi, nosso divino Criador. Vamos fechar os olhos, todos nós. Fechemos os nossos olhos para agradecer este momento. Amado Pai Zambi, ao Senhor damos graças, porque o Senhor permite que estejamos juntos
em mais este dia. Agradecemos ter nos preservado, ter assegurado proteção e livramento para nós. Agradecemos ao Cruzeiro Sagrado, ao Frei Sinfrônio, Irmã Maria de Lourdes, Irmão Santiago de la Sierra, esse colegiado que irradia as ordenanças dos trabalhos espirituais do nosso abaçar, por nos trazer a necessidade de entendermos a proposta salvadora trazida pelo Senhor Jesus em obediência aos mandos do grande Pai. Bem-vindos todos os desencarnados que junto a nós estão no aprendizado do caminho da libertação. Que os nossos orixás, guias e protetores nos fortaleçam neste momento, para além de entendermos a mensagem, possamos aplicá-la na nossa vida, no nosso dia a dia, irradiando de nós a vontade do nosso querido Pai Zambi, que assim seja. Vamos aqui, começando, eu vou abrir uma página. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. 3. Aquele que se eleva será rebaixado. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. 3. Aquele que se eleva será rebaixado. Vamos no sinalizar para que nós comecemos a leitura. Cadê os nossos oks? Para nós começarmos. Tem alguém agora? Isso é. A meu chão abençoe a todos vocês, viu? Que entraram, que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão conosco pela primeira vez. Juntos em nome do nosso Pai Zambi, iluminando os nossos lares e a toda a nossa vizinhança com o nosso Evangelho. Podemos começar a leitura? Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. 3. Aquele que se eleva será rebaixado. Vamos aqui. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Pobre de espírito, aquele que se eleva será rebaixado. 3. Diz assim. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus 18, 1 a 5. Vamos seguindo aqui. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabe o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber? Mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vô-lo conceber. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo.
Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. São Mateus 20, 20 a 28. Vamos aqui. Jesus entrou em um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. São Lucas 14, 1, 7 a 11. Essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade do coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, de nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nessa outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes o que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca: as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para a outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a vossa posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra explicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem, em existência seguinte, às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde, o mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecedes. Bem-aventurados os pobres de espírito. Deixa eu explicar o que está dizendo, porque às vezes existe uma confusão. Pobre de espírito aqui no Evangelho, gente,
Não é como é usado no linguajar nosso humano, que a pessoa é pobre de espírito porque é ruim, porque é mesquinho, porque é uma pessoa capaz de coisas negativas. No Evangelho, quando fala de pobre de espíritos, estão falando das pessoas humildes, das pessoas mansas, das pessoas que consentem ser guiados pela verdade do Pai, para que fique bem entendido, para que a gente possa entender o que vai ser dito hoje aqui no nosso Evangelho, certo? O título do Evangelho, o capítulo fala: bem-aventurados os pobres de espírito, e aqui fala: aquele que se eleva será rebaixado. O Senhor Jesus, quando em muitas das passagens dele, trazidas para nós no Novo Testamento pelos apóstolos, por alguns apóstolos, isso também tem nos evangelhos apócrifos, mas isso não chega para todos nós. O Senhor Jesus, muitas vezes, ele se colocou como servo de Deus. E como servo de Deus, ele também se colocou como aquele que veio para nos servir. Entendamos o que nós vamos dizer aqui agora. Gente, o servir amoroso, o servir fraternal. O Senhor Jesus também disse que ele veio para os doentes. Os doentes precisam de cuidado. Os doentes precisam daqueles que se dediquem para que eles melhorem. Precisa de alguém que os sirva, que os traga o de beber, o de comer, o de que se erguer. E o Senhor Jesus trouxe para nós todo o alimento, toda a força espiritual que nós precisamos. Entendamos que o servir fraternal, amoroso, caritativo, não tem nada a ver com subserviência. Ser subserviente é uma outra situação. Infelizmente, algumas pessoas acham que estar servindo ao outro, está se humilhando, está sendo subserviente. Aqui, o Evangelho nos chama a atenção para uma reflexão nossa, que sempre o Evangelho nos traz. Constantemente, a palavra do Senhor Jesus, seja no Evangelho, seja nas nossas giras de Umbanda, quando as nossas entidades nos exemplificam de forma prática esse servir, nos chama a atenção qual é a nossa função de estarmos reencarnados. Por que reencarnamos? Reencarnamos para sermos servidos? Se cada um de nós precisa um do outro, esta roda, não é, que a gente vê em termos sânscritos, e eu não conhecia, mas eu não vou contar essa história agora, mas eu conheci esse termo através da intuição trazida por Dona Miriam, que é a cigana que trabalha na minha mediunidade. A roda de Sansara ou de Sansara, como seja pronunciada. Então, a roda de Sansara são essas nossas reencarnações, essa roda que gira, que gira, que gira, e que nós precisamos nos libertar desse giro, desse desencarnar e reencarnar, desencarnar e reencarnar. Mas esta roda, ela se faz porque nós não aprendemos que estamos aqui para nos ajudar um ao outro, para um servir ao outro. Porque se nós temos essa noção de serviço fraterno, não faltará nada para ninguém. Porque eu lhe servirei com aquilo que eu tenho, você me servirá com aquilo que você tem. Nós nos serviremos em mundo com aquilo que cada um tem para suprir a necessidade, seja ela qual for, do seu irmão. Aqui fala que nós não devemos querer ser melhor do que o nosso irmão, nos colocar acima dos nossos irmãos. Isso é ilusão. Essa postura nossa é uma postura ilusória, fortalecida pela ignorância de muitos de nós que ainda não se percebeu espírito
e se concebe matéria. Nós somos espíritos e nós estamos matéria. Este entendimento é libertador. Porque quando eu me vejo espírito, eu entendo que tudo que é de material está ao serviço, ao meu serviço como espírito, para evoluir. Mas que nada de material, entendam, me pertence. Se eu pensar desse jeito, se nós começarmos a desenvolver o nosso pensamento desse jeito, nós já estamos no caminho de vencer o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Porque eu vou entender das minhas necessidades materiais, por estarmos na matéria, temporariamente, eu vou entender as minhas necessidades materiais, mas eu não vou fazer dessas necessidades materiais algo que me eleve frente aos meus irmãos. Eu não vou fazer dessas necessidades materiais, na minha busca e muitas vezes no alcance, a cegueira, como eu sendo espírito, cortando toda a minha humildade, toda a minha simplicidade. Toda uma proposta de reencarnação evolutiva. Por que precisamos fechar os nossos olhos aos nossos irmãos que precisam? Por que não servir? O Senhor Jesus, ele teve o lava-pés, que é um ritual da Igreja Católica. Que o Senhor Jesus, ele se trajou de roupas simples e lavou os pés dos apóstolos. Um dos apóstolos, não lembro se Pedro, não lembro qual, não queria que ele lavasse os pés. E o Senhor Jesus disse que não, que ele veio para servir. Olha que ato lindo. Lavar os pés. O que é lavar os pés? São os nossos pés que nos levam a caminhar. O movimento das nossas pernas, claro que isso conduzido por uma mente desperta em Cristo, esses passos nos levam a um caminho a ser estabelecido. E quando o Senhor ele lava os pés, ele está limpando de toda a sujidade que ficou de caminhos outros, de outros tropeços, de outros machucados, como quem diz, olha, nesses teus pés, nos teus passos, não existem mais pegadas anteriores. Siga um caminho de luz, siga um caminho onde as suas pegadas, elas possam ser seguidas pelos seus ancestrais. E nós só conseguimos isso se nós servimos. Se nós não procuramos o tempo todo ser servidos. Meus amores, nós não somos o centro de nada. A dinâmica do universo não gira no entorno de nenhum de nós de forma exclusiva. O movimento universal é um movimento coletivo. Então, se ainda tem alguém aqui que está em cima de um pedestal, desça dele. E desça rapidinho, porque o tempo urge. Porque esse pedestal que muitas das pessoas se põem no mundo dos espíritos vai ser peso nas suas costas. E trazendo uma leitura assertiva de uma reencarnação
de provas duras para que esse espírito aprenda a viver de forma mais humilde. Outra coisa que nós temos que entender: agir de forma humilde não quer dizer que é viver de forma humilhante, é diferente. Humildade é você ter seu espírito simples, sem arrogância. Tem um ditado que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Vamos imaginar assim. Hoje nós estamos aqui, são 20 horas. Nós temos 89 pessoas hoje juntas. Glória ao Pai Zambi, saravá Umbanda, saravá todas as bandas por isso. E quem permitiu que nós estejamos aqui neste momento? Quem nos sustentou até esse momento? Todos nós estamos respirando. As donas de casa, os donos de casa, dentro das suas funções hoje, é outra graça do bom Pai. Todo mundo teve o seu feijãozinho com arroz, com o que fosse, para botar na tua mesa para comer hoje. Quem é o pai dessas sementes? Hein, meus amores? Quem é o Senhor que faz nascer o sol, que acende as estrelas e a lua para que não venhamos a ficar na escuridão total durante a noite? Quem que governa as marés, os ventos? Quem é o Senhor de todas as estações? Quem é que está nesse momento permitir que nós estejamos ouvindo essa mensagem? Quem permite que essa mensagem seja falada? Quem? Permissão de Pai Zambi, a filha Luciana botou aqui. Ele está nos servindo. O Pai Zambi, ele está colocando à nossa frente em servidão todos os seus poderes, todas as suas dádivas. Ele está nos servindo quando ele mandou o Senhor Jesus. Ele está nos servindo quando ele permitiu que, quando eu saí do útero dele, lá do macrocosmos, a minha mãe Oxum me abraçasse e dissesse: olha, essa é uma filha de forças de águas e o energismo dela é a tua leitura. Então abraça e conduz. E assim ele faz com todos nós. O Senhor Zambi, ele nos serve. Será que ficou mais fácil nós entendermos porque nós também devemos servir? Porque nós somos filhos dele. E ele só pede que façamos a mesma coisa um pelos outros. Ou será que tem alguém aqui tão poderoso, que está em um pedestal altíssimo, que vai dizer a Deus: ó Deus, não quero que o Senhor me sirva não. Eu mesmo me sustento, porque eu sou o meu Deus. A ilusão do pedestal nos leva ao precipício. O Pai disse que a ilusão do pedestal nos leva ao precipício. Será que alguém aqui pode dizer ao nosso Pai Zambi que não precisa dos serviços dele? Será que nós podemos viver sem nos alimentar? Sem ter o ar para respirar? Sem ter sol? Sem ter lua? Sem ter estrela? Sem ter as estações? Sem ter todo o metabolismo dessa máquina complexa e maravilhosa que é a obra dele? Hein? Não podemos. Mas nós podemos honrá-lo
quando nós servimos. Nós, filhos de Orixá, nós vivenciamos isso dentro dos nossos abaçais, esse abraço da espiritualidade para com todos nós. Entidades que vêm com humildade nos dizendo que assim como nós estamos a caminho de evolução, eles também estão. Claro que já bem mais evoluídos do que nós, nos abraçam e nos conduzem, servem. Quando um caboclo lambe a ferida da perna de alguém, quando um caboclo dispensa o teu axé no bate-folha de alguém, quando o Exu, a Pombogira, o Marulho, as nossas crianças, que eu vou falar delas aqui, nos recebem do jeito que nós estamos e nos servem felizes. Isso é ser humilde. Pensemos neste chamamento da noite e façamos uma correlação com os tempos que nós estamos vivendo. E se não é hora de pensarmos aqui, hoje, no contexto de mundo que nós estamos, será que importa quem está sentado na frente, quem está sentado atrás? Será que importa o que eu tenho de material? Talvez que eu esteja sentado na frente, pega o vírus primeiro. Hoje, a grande salvação do mundo é servir um ao outro. É servir um ao outro. Porque se muitos já não tivessem despertado para esse chamamento, para esse ensino do nosso grande Pai, as coisas estariam bem piores. Porque a fome, o frio, a doença já tinha matado muitos mais do que o Covid. Ou igual. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Glória a Deus, ao Pai Zambi, a Mãe Oxum, a Mãe Ansá, todos os movimentos espirituais. O nosso Abaçá nunca recebeu tanta doação de alimento como nesses últimos meses. E tem tanta gente passando fome, que de, acho que 50, nós só temos feitas aqui 5 cestas básicas. Eu agradeço a todos vocês que estão nos ajudando. Que tem muita gente que precisa de ajuda, precisa de quem sirva, de quem desça desse pedestal, bota o pé no chão na realidade. Vovó dizia, meus amores, que o pau que dá em Chico dá em Francisco. O mundo gira e até as pedras se encontram, então as situações mudam. Eu preciso entender que eu preciso ajudar o meu irmão, porque eu também estou sendo beneficiada todos os dias pelo Pai das Luzes, pelo nosso Pai Zambi. Eu tenho que retribuir isso. O Senhor Jesus nos disse: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa semana o pai estava na varanda. Quando ele olha para o outro lado, tinha um homem, uma mulher e uma criança pedindo esmola. E o pai chamou e deu a cesta. E que felicidade desse rapaz. Existem os pedintes profissionais, sim, mas existem aqueles que estão ali pedindo porque é a última alternativa. Mas sabe por que está nessa situação? Porque aqueles
nós ainda não entendemos que se nós temos o entendimento da caridade, do servir fraternal, os nossos irmãos não chegariam a este ponto de miséria. Porque aquele que ganha um salário mínimo pode fazer, e o trilhardário também pode fazer, dentro das suas condições, servir. Mãe só está falando só do material. Então vamos botar tudo? Eu posso servir ouvindo, consolando, aconselhando, orando. E por que nós estamos perdendo tanto tempo em um mundo tacanha? Em um círculo que cada vez mais nos sufoca e nos compromete a reencarnações mais penosas. Não levaremos nada de material. Não levaremos títulos nem nomes de família. Não levaremos o valor de dinheiro que nós temos. Isso não vai fazer diferença. A nossa intelectualidade material, em humanas, em exatas, no que for, se esta intelectualidade não for fortalecida com o servir, com o bem, com a luz do nosso Pai Zambi, também não vai nos servir de nada. Porque o sábio, o que tem sabedoria e não é sábio, ele tropeça na ilusão da ignorância. O Senhor Jesus fala aqui da criança. Será que a gente lembra quando nós éramos crianças? A gente lembra de alguma passagem da nossa infância? Lembramos sim. A criança, ela é pura. O que o Senhor quer dizer é desse espírito de pureza da criança. É do espírito de perdão da criança, de inocência. Nós crescemos e alcançamos maturidade. E maturidade não é dureza de espírito. Não é cegueira espiritual. Em uma casa de umbanda nós temos as nossas crianças astrais, que são os nossos ibejes, os nossos ereis, que vem a nós com uma expansividade, com uma abertura, com um abraçar tão singelo. Eles agregam no axé deles forças poderosíssimas de nos curar do nosso orgulho, de acharmos que somos melhores, melhores do que o outro, da nossa ilusão de que eu tenho, de que eu posso, de que eu sou. Quando as crianças, elas querem brincar de roda juntos, quando as crianças querem sentar para comer o caruru delas juntas, quando as crianças chamam as pessoas que vêm às festas ou às consultas para brincar juntas, o que é que mãe está dizendo? A criança, ela está junto. A criança não está olhando se é preto, se é branco, se é alto, se é baixo. Porque a criança, ela é pura. A criança, ela demonstra a união, a singeleza, a simplicidade. A criança é o sorriso que quebra todas as barreiras dos mais arrogantes dos espíritos.
A criança nos traz as suas balas, as suas águas doces, as suas cocadas. E nos oferece, dizendo assim, adoça o teu espírito. A criança, ela é a nossa cura. Quantos de nós alcançamos a idade adulta enfermos, porque na idade de criança nós não conseguimos ultrapassar as nossas dores, porque não tínhamos leveza. As crianças nos curam, aí o Senhor diz: sede como as crianças. A mãe de 2 discípulos, 2 apóstolos, pediram ao Senhor Jesus que o Senhor Jesus os colocasse um à direita e um à esquerda dele. E o Senhor Jesus, gente, com toda humildade desse espírito excelso, excelente, ele disse: não sou eu que decido isso. Quem decide é o Pai, para aqueles que Ele vem preparando. E aí a gente cai em outra questão. O Senhor está lhe preparando? O Pai Zambi está lhe preparando? O que é que você acha? Você é um desses chamados do Pai Zambi que Ele está preparando para estar engrossando as fileiras dos exércitos dos espíritos de luz? Você é um desses espíritos que o Senhor Pai Zambi está preparando para estar lá em Aruanda? O que é que você me diz? Como você se vê? Porque eu me vejo convidada pelo Senhor. E é assim que todos nós temos que nos ver. Porque o Senhor, Ele é um Pai que nos serve. E Ele serve a todos de forma igual. Ele oferece a todos nós a mesma oportunidade de tê-lo aqui, dentro de nós para segui-lo em devoção. Então, se você não se vê assim, está no momento de repensar. Se repensar. Mãe, é fácil dizer, mãe. Para aqueles que têm uma vida com menos tropeço, com menos adversidade. Para aquele que está em um casamento feliz. Para aquele que tem filhos que não dão tantos problemas. Para aqueles que estão com suas contas em dias. Para aquele que está com seu trabalho. Todos nós sabemos que existem irmãos que sofrem problemas bastante difíceis. Mas vamos pensar assim. Para aquele que está empregado a vida toda, para aquele que está desempregado há 1, 2 anos. Para aquele que tem bons filhos, para aquele que tem maus filhos. Para aqueles que estão em uma situação confortável, melhor, vamos assim dizer, com menos dores. E aqueles que estão passando pelo seu momento de calvário. O Senhor escolhe para quem desses o sol vai nascer? O Senhor escolhe para quem desses a sua semente que dá o feijão, o arroz, vai ser oferecida, germinar? Deus escolhe sobre qual casa chove, sobre qual casa não chove? Deus escolhe quem vai ter o ar para respirar e quem não? Não, Ele nos serve. Então, o que é que a mãe está dizendo? Que todos esses problemas que nós passamos é porque nós ainda continuamos fazendo diferente do que nós ouvimos aqui. O que é que a mãe está dizendo? Que todas as nossas dores vêm do não servir, do não aprender, do não domesticar o espírito. Porque cada vez que eu não me reformo,
mais reencarnações dolorosas eu vou ter. Então não é Deus. Então se eu digo assim, mãe, é fácil falar, mas eu passo isso e isso, então vamos começar a mudar este pensamento? Vamos começar com toda a dor, com todo o tropeço, vamos começar a agir diferente? Porque se eu digo que está difícil, eu não aguento mais e eu não me modifico, eu na outra não sei nem como é que vai ser. Não, mãe, mas eu me modifico, mas mesmo assim as coisas não melhoram. Insista. Insista. Não há mal que dure para sempre. Insista na sua melhora. Por mais pancada, por mais tropeço, por mais armadilhas que nessa reencarnação você tenha herdado, nós tenhamos herdado pelas nossas advertências, insista. Insista em melhorar. Não recue. Não entregue as suas armas. Continue. Sirva. Porque é isso que vai fazer com que vitórias venham, com que a melhora venha. Entendamos o nosso caminho de merecimento. Todos nós temos, meus amores, dores, pendências, armadilhas, frustrações. Mas nós vencemos tudo isso quando nós entendemos que nós somos espíritos, filhos de um Deus amoroso e justo, e que as nossas dores são heranças nossas. Então eu preciso me modificar em pensamento, ordenar o meu energismo alinhado com o Pai Zambi, para que o serviço dele comece a chegar até nós. Para que ele vá colocando em nosso caminho oportunidades para servi-lo. Para atuarmos como medianeiros da luz dele através do Senhor Jesus, dos nossos sagrados orixás, guias e protetores. Eu me lembro, minha tia, ela era mãe de santo, vocês sabem, minha tia trabalhou muito tempo em hospitais. Sempre apareciam pessoas assim. E minha tia ia, e lá mesmo, dentro dos manicômios e dentro das... Ela trabalhou, ajudou muita gente que, por conta de obsessões, parava em casas de saúde mental. E ela ia. E quando a pessoa perguntava quanto era, ela dizia assim, quanto você quiser dar. Porque minha tia, ela foi por ordem do orixá dela, que ela era filha do senhor Umuru. Por ordem do orixá, ela tinha que trabalhar 7 anos na caridade, sem receber, sem cobrar nada. Se a pessoa quisesse dar alguma coisa... Aí pergunta assim, mas por quê? Sabe-se lá o que foi de outra vida? Porque o orixá não nos impõe isso, mas se impôs a ela é porque algum resgate tinha que ser feito de outras vidas. Servir ao Pai é ser obediente também. Não fazer o mal é bom. Mas também não fazer o bem. Eu não faço mal a ninguém. Mas você faz o bem a alguém? Eu faço a meu filho, a minha esposa, a minha mãe. Sim. Mas o seu mundo de coletividade é só a tua família, as pessoas do teu lado, tua família de origem, a família que você constituiu? É? Não. Então não é só não fazer o mal, é fazer todo o bem que se possa. Aí nós estamos começando a entender a proposta do Pai. Nós não precisamos querer aparecer, meus irmãos. Quanto mais você age em Deus, mais a sua luz brilha. E às vezes ele está num lugar, não quer que ninguém lhe note, e você é notado. Você estava ali quieto, coeso,
prestando atenção no que fosse. E isso se dá muito no religioso. Você está ali no seu canto. Não precisa ninguém saber se você é sacerdote. Não, você está ali, contrito com Deus. E alguém fala assim, o senhor pode vir aqui fazer essa oração pra gente? Você faz. Fala assim, eu? É o Senhor. Porque esse é o brilho espiritual. É você estar ali contrito com Deus. Você não precisa aparecer para ninguém. Deixa eu dizer uma coisa que está chegando agora aqui na minha mente. Não esteja construindo a sua vida para mostrar nada a ninguém. Mãe, o que a senhora está dizendo? Saí da casa de meu pai, de minha mãe, de quem quer que fosse, me separei do marido, o marido separou da esposa. E alguém disse, ou alguém da família disse, você não vai chegar a lugar nenhum, você não é capaz, você... E aí você bota na cabeça, eu vou lhe mostrar se eu não sou capaz. E as suas vitórias, elas são alicerçadas no rancor, no revide, no mostrar que eu posso, em termos entendíveis, assim, para esfregar na cara de quem disse que eu não chegava, que eu cheguei. Essa é uma vitória destruidora, de uma alma desassossegada, de uma alma inquieta, e que muitas vezes, para chegar, não contou os meios. Não vença por ninguém, não. Não vença por orgulho, não. Aproveite as oportunidades que o Pai estende à tua frente e siga. Siga servindo. Siga amando. Porque se você divide amor, se você divide seus bens materiais, o Senhor vai multiplicar bênção na sua vida. Ouça essa palavra hoje. Vamos servir, vamos dividir, vamos dar de nós. Porque o Senhor multiplica bênçãos, porque Deus sabe, olha aquela criaturinha ali, ó. Ela está dando do necessário. Vamos aí trabalhando para ver o que é que a gente pode melhorar na vida dela, para que não falte tanto para ela e que ela continue a poder ajudar o outro. Esse é o grande estalo que a gente tem que ter na nossa mente. Mas não façam isso de forma, não, a Manice falou isso, então eu vou fazer de barganha, não, porque também a gente não engana a Deus. Não vamos querer dar um desperto em cima de Deus, não, porque a gente não consegue. É o entendimento, é o deixar iluminar a alma para servirmos. Aquele que se eleva será rebaixado. Vamos vencer esse orgulho, meus irmãos. Vamos vencer essa vaidade. Vamos vencer a nós mesmos e vamos servir a Deus através dos nossos irmãos. Tem uma coisa que eu queria ler aqui. Todos colocaram a água, não foi? Se eu não achar, eu... Aqui. Tem escrito aqui, ó. O Espiritismo, então vamos entender assim, as doutrinas que nos reformam, as doutrinas que nos aproximam de Deus. A nossa Umbanda, o Candomblé, tudo aquilo que nos aproxima de Deus. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e mais poderosos. Acho que todo mundo lembra aqui, não é do rico e Lázaro, né? A parábola do rico e Lázaro, que o rico chegou lá e sedento, e Lázaro estava acima dele, né? E ele pede assim, vai lá e avisa aos meus irmãos, para que eles se modifiquem. Encaixa bem nisso aqui, para que eles se modifiquem, para que eles ajudem, né? E aí o anjo disse assim, não vamos avisar. Ou seja, não precisamos ir avisá-los porque já está sendo anunciado, já está sendo dito. Só basta a observância da lei.
e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira diferença no céu e que não se perde nunca, as virtudes. Então, o que é que interessa para cada um de nós? O que é que é lido para que nós possamos ter no mundo dos espíritos, não irmos para um lugar de sofrimento e termos reencarnações melhores? Virtudes. Amor, carinho, hoje é uma palavra que se usa muito, termos empatia, não é? Desenvolvermos virtudes. As virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida. Então eles vêm dizendo aqui o que é que a gente não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada disso. E se nós olharmos, todos, a riqueza, títulos, glória, nobreza de nascimento, tudo isso, se nós não tivermos Deus, isso nos derruba, porque ficamos orgulhosos com isso. Nada mais possuindo, senão isso, chegam a outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição. Porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória, os que eles na terra espezinharam. Eita, lele. E agora, meus amores, é hora de refazer. É hora de ressignificar. É hora de servirmos ao nosso Senhor com humildade e presteza. Começar quando? Agora. E quem já continuou, e quem já começou, continuar com força, vencendo todas as barreiras e todas as tentações, certo? Vamos aqui encaminhando. Todos já sabem que nós vibramos os nomes, encarnados e desencarnados, mentalmente agora, não é isso? Então, a importância de quem tem pessoas que queiram orar encarnadas e desencarnadas estejam aqui conosco. Porque todos nós juntos fazemos esse movimento na força do Pé Omolu, do Pé Obaluaê, na nossa querida mãe Nanamburucu, certo? E vamos, nesse momento agora que nós vamos fazer essas nossas vibrações. Lembra o tema do Evangelho? Olha o Senhor nos colocando em condição de servir. Olha Ele nos oportunizando o exercício do que foi nos dito no Evangelho hoje, certo? Respiremos fundo todos nós. Vamos trazer para a nossa atenção a força dos donos da terra, do Senhor Omolu, do Senhor Obaluaê, a Totô. A Totô, Senhor Omolu, a Totô, Senhor Obaluaê. Graças vos damos, donos da terra, todas as forças que neste dia regem por ordem do Pai Santo. Pedimos a vós, Senhor Omolu, Senhor Obaluaê, os irmãos curativos, todos os falangeiros que aqui estão, os nossos pretos e nossas pretas velhas, toda a falange curativa, Dr. Frid, Dr. Bezerra de Menezes, o nosso querido irmão Arthur, a nossa linha do Oriente, do nosso querido irmão Santiago de la Sierra, a falange dos Exus, médicos e curativos, equilibradores, todos os espíritos que trabalham em uma falange de almas, de socorro, de soerguimento, de cura, que hoje, Senhor Omolu, Senhor Obaluaê, estejamos à tua frente, pedindo a tua atenção em nome do Pai Zambi, para que socorridos sejam todos os irmãos que serão mentalizados e endereçados à misericórdia do Pai por nós hoje. Que cada um deles, dentro daquilo que seja de necessidade, tenha um espírito guiado pela luz do Pai para ajudá-los. Confiamos na misericórdia do bom Senhor e pedimos que neste momento o Senhor Omolu Obaluaê, toda a espiritualidade que nos abraça, atenda aos nossos pedidos.
vamos começar todos nós, neste momento, pedindo pelos irmãos encarnados, vivos, em carne, encarnados. E vamos pedir ao Senhor Omolu Abaluai todos os irmãos que os alcance. Respiremos fundos todos nós e vamos agora mentalizar os desencarnados, aqueles que já fizeram a partida do mundo material e retornaram ao Orum. Vamos pedir por eles, para que eles sejam, não que eles sejam assistidos, porque eles são assistidos, mas que permitam a assistência divina e que a luz do bom Senhor chegue até eles, socorrendo-os, fortalecendo-os nos caminhos da luz e da verdade. Vamos mentalizar. Assim, atotou, Senhor Omolu, atotou, Senhor Abaluai, atotou. Assim pedimos a vós, em tua misericórdia. Assim pedimos a vós, em tua misericórdia, que ouça as preces que elevamos pelos nossos irmãos. Pedimos também a todos os irmãos que aqui estão, que as suas forças cheguem dentro do que seja necessário de todos esses irmãos. Pedimos também por nós neste momento, pedimos pela nossa família, pelos nossos amigos, que todos possam ser assistidos. Pedimos, Pai, pelos profissionais de saúde, pelos irmãos em condição de rua, por todos os nossos irmãos reencarnados na terra que padecem a dor deste momento, ou seja, a dor que se faça, que a misericórdia do Senhor chegue até eles. Neste momento, nós que aqui estamos e que elevamos as nossas orações, nós não seria redundante se nós agora nos concentrássemos para pedir por nós, porque nós vamos daqui a pouquinho fazer a nossa deitada. Então, todas as angústias, todas as dores vão ser lidas. Né? Tudo aquilo que esteja somatizando como enfermidade, tudo aquilo que esteja guardadinho em alma, vai ser lido. Né? Então, o que nós pedimos neste momento é que sejamos amparados em nossas dores, em nossas deficiências, em nossas necessidades. Que tudo aquilo que está vindo para cada um de nós, trazendo pranto, desesperança, desequilíbrio, que o bom Senhor, os bons espíritos estejam nos olhando neste momento, a todos nós. Que tudo aquilo que ainda não conseguimos vencer no nosso íntimo, que o bom Pai neste momento, os bons irmãos que nos assistem nesse evangelho coletivo, tragam para nós a paz, o equilíbrio, o sorrimento, que nos direcione, que nos ensine a como vencer as nossas pendências íntimas. Antes de nós encerrarmos aqui, eu vou mostrar a vocês
Eu vou explicar novamente. Ó, estão vendo aqui? Todos estão vendo aqui tem o azeite doce, certo? Aqui tem o azeite doce. O que nós vamos fazer com esse azeite doce? Ao término desse evangelho, nós vamos deitar. Primeiro, não passa deitado não. Passa onde está sentindo alguma dor, algum incômodo, ou quem já tem uma enfermidade nesse lugar. Passa o óleo no lugar. Como se estivesse ungindo. Façam também todos, independente. Passa aqui, ó. Passa aqui na testa. Independente do teu problema de saúde. Vamos, ó, aqui no chakra frontal. Nós vamos passar. Tá certo? E vamos deitar durante 1 hora com um copo com água do nosso lado, em direção à cabeça. Ao término de 1 hora, nós vamos levantar, despesar essa água. Mãe, eu preciso limpar o lugar que eu ungi? Não precisa limpar. Eu não preciso nem dizer, mas eu vou dizer, hoje não se namora, não se vai tomar cerveja assistindo tela quente, não vai se dar palavrão, não vai se brigar. Quem está zangado, chateado, quando acabar com fé no Pai Exame, tudo vai estar apaziguado, porque os espíritos de luz entrarão em nossas casas. Eu posso botar no meu filho? Pode. Na minha mãe? Pode. Pode. Ah, mas minha mãe disse que não vai deitar não, mas passa. Passa assim mesmo. Certo? Entendido? Sim? Pois. Vamos ler só para encerrar a oração de São Rafael e depois a gente lê a ladainha, porque eu acho bem propícia para hoje. A ladainha, que o Pai Omolô Abaloaê, a Mãe Nanã esteja nos cobrindo, nos protegendo, nos fortalecendo, nos livrando. Os nossos guardiões no nosso ritual, nós vamos estar com o nosso entorno protegido, as portas da nossa casa protegida e tudo será de luz. E, Mãe, vamos repetir de quanto em quanto tempo? Vamos ver, vamos deixar que a espiritualidade venha e traga isso para nós. Se for nas costas, vai manchar o lençol? Não precisa passar um monte, não. Ó, melou o dedo no óleo, no azeite, ó, passou. Não precisa deixar melado, não, certo? Passa assim, ó, até que absorva, tá bom? Certo? Vamos orar aqui para São Rafael. Ficai conosco, ó Arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus. Afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito, e trazei-nos a saúde e toda a plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Gente, eu vou dizendo aqui, vocês vão repetindo, certo? Ladainha a São Rafael. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, graciosamente nos escutai. Deus Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santa Trindade e um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Rafael, cheio da misericórdia de Deus, rogai por nós. São Rafael, perfeito adorador do Divino Mestre, rogai por nós. São Rafael, terror dos demônios, rogai por nós. São Rafael, exterminador dos vícios, rogai por nós. São Rafael, saúde dos doentes, rogai por nós. São Rafael, refúgio em nossas necessidades, rogai por nós. São Rafael, consolador dos prisioneiros, rogai por nós. São Rafael, alegria dos tristes, rogai por nós. São Rafael, cheio de zelo pela salvação das nossas almas, rogai por nós.
São Rafael, cujo nome significa cura, rogai por nós. São Rafael, amante da castidade, rogai por nós. São Rafael, açoite dos demônios, rogai por nós. São Rafael, nosso protetor na peste, na fome, na guerra, rogai por nós. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, rogai por nós. São Rafael, repleto da graça da cura, rogai por nós. São Rafael, guia seguro no caminho da virtude e santificação, rogai por nós. São Rafael, socorro de todos que imploram a vossa ajuda, rogai por nós. São Rafael, que guiou e consolou Tobias na sua jornada, rogai por nós. São Rafael, a quem as Escrituras saúdam como Rafael, o santo do Senhor, enviado para curar, rogai por nós. São Rafael, nosso advogado, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, escutai as nossas preces, tende misericórdia de nós. Explica ligeiro aí, pai. O querido que falou da dor das costas, se você quiser deitar de bruxo, não tem problema, viu? Pode deitar sim, com suas costas voltadas, não tem problema não, se você se sentir mais seguro. Mas se você achar que a receptividade pelas suas dores serem nas costas, pode deitar, não tem problema, tá bom? Não ouvi. A água na altura da cabeça depois é para beber? Não, gente, Fluidificar uma coisa, é outra. a água que vai ser fluidificada agora é que nós vamos beber. A água que nós vamos colocar, Outra água. do lado da nossa cabeça é outra água. Mãe, que água é essa? Essa água é uma água que quando você descer para sua casa, você vai pegar um copo, se tiver descartável, se não tiver, você vai chegar na sua torneira, vai colocar água e vai colocar do lado da tua cabeça. Entendido? Não é essa água fluidificada, não. Quando levantar, essa água que colocou vai ser jogada fora. Onde? Na pia do banheiro. Joga e abre a torneira e deixa a água descer. Ok? Vamos agora fluidificar a nossa água. E assim que nós acabarmos de fluidificar, vocês vão beber ela. Tá bom? Esta água agora vai ser bebida. Dirijamos a nossa atenção para a água que nós colocamos para ser fluidificada pelos bons irmãos e assim digamos. Pelas bênçãos do Pai Zambi, de todos os orixás, guias e protetores que são designados para trabalhar na cura, no soerguimento, nos trazendo cura do corpo, cura da alma, nos trazendo esperanças. Hoje, na bênção do querido São Rafael, anjo curador, pedimos pela luz da nossa querida Mãe Maria Santíssima, que fluidificada seja a água que apresentamos em fé aos bons enviados do Senhor. Que nesta água estejam vindo todas as energias salutares dirigidas a nós com amor do bom Pai que nos serve neste momento através dos seus enviados. Que ao bebermos desta água, estejamos todos nós certos que estamos bebendo a dádiva curativa do Senhor Pai, nas bênçãos de todos os espíritos que neste dia nos assistem, na força do nosso querido São Rafael. Que assim seja. Vamos todos beber da água? Bebam da água que foi fluidificada. Assim, vamos orar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Salve Rainha e uma prece de Cáritas. Vamos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas do Cristo. Amém. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Pai, para aqueles que ainda não vos conhecem, esperanças para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a fé, a esperança e a caridade. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte de bondade fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos aguardamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso espiritual, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Pai, a humildade e a simplicidade que farão das nossas almas o espelho se refletirá a vossa abençoada luz. Que assim seja, hoje, amanhã e sempre. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, que o manto da Mãe Maria Santíssima nos cubra e nos proteja. E acabando aqui, como todos, eu e o Pai, nós também vamos fazer o nosso ritual, nós também vamos nos deitar durante uma hora para receber as bênçãos, este cuidado, este carinho dos bons espíritos para conosco, tá certo? Axé, axé, axé. Um beijo no coração de todos. Que os espíritos cheguem até todos e que todos nós aceitemos essa visita carinhosa dos nossos grandes mestres.